os presentes. Eu sou o Dr. Leonardo, sou psiquiatra. Eu queria agradecer o convite, né, do nosso presidente, do Flávio Chances, da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, pelo espaço disponibilizado para a gente falar sobre um tema que não é nada novo, né, bastante antigo, mas que merece este espaço que a gente está disponibilizando. Também agradecer a Andréia Apoiastro, que foi quem me fez o convite, ao Lucas, ao Pedro, à Júlia e à Helena, que toparam estar aqui hoje dividindo os tempos, o conhecimento, as vivências de vocês, com a sensibilidade que vocês têm, né? E a gente estava comentando antes de começar que é também um pouco de uma exposição pessoal, né? Então eu já agradeço também vocês toparem essa ideia para a gente poder fazer um bom encontro aqui hoje. Então eu vou começar, vou apresentar todo mundo, né? E depois eu vou passar a palavra para o Lucas, então. Então, o Lucas Mendes de Oliveira, ele é psiquiatra pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é psicoterapeuta pelo CELG, Centro de Estudos Luiz Guedes. Lucas, eu vou começar contigo então. Hoje saiu uma notícia que eu acho que vai trazer todos os nossos temas, vamos passar por isso. De um descendente da família real brasileira, não sei se você chegou a ver, que disse Não. assim, que racismo não existe no Brasil e que as pessoas estão tentando criar esse problema, né, para trazer para o país, visto que nós todos aqui nos damos muito bem. E como também essa fala, né, é uma fala nova e que vem se repetindo recorrentemente, que o povo brasileiro é um povo muito cordial, eu queria que tu pudesse me falar um pouco né, dessa questão da democracia racial, se isso existe, se isso é um mito, e a gente começa por aí. Certo. Começamos bem. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Eu agradeço o convite do presidente Flávio Chances, da PRS. Agradeço a Andréia e a você, Leonardo, por essa oportunidade de a gente ocupar este espaço. Eu acho que é sobre isso. Esse espaço é muito pouco, os espaços são muito pouco ocupados por pessoas negras, então eu realmente fico muito feliz de olhar para essa tela e ver 4 pessoas pretas podendo falar, tanto tecnicamente quanto por questões pessoais, que são inevitáveis a combinação dessas coisas. E aí, para responder a pergunta, quem vai dizer não sou eu, quem vai falar é Freud, quando ele dizia que a psicanálise se caracteriza pelo fato de converter a história em passado, já que esta não é passado até que se elabore, isto é, recordar para poder esquecer. O problema do racismo no Brasil é que ele tenta ser esquecido. Então ele nunca é elaborado e fica sendo revivido todos os dias. Porque existe este mito da democracia racial que diz que a gente não tem racismo no Brasil. E aí, por isso, a gente não elabora um sofrimento social que existe desde... O primeiro documento que eu achei pesquisando sobre isso é de 1456, chama Bula Dum Diversas. É um documento que o Papa da época, eu não me lembro o nome do Papa, ele escreveu um documento autorizando a escravização de indivíduos que eram, que ele dizia que eram pecadores, e aí ele dava uma série de especificações que, quando você junta as especificações, a conclusão que você tem é a África. E aí ele autoriza a escravização dessas pessoas por tempo indeterminado, isso está escrito no documento, para que essas pessoas tenham a redenção da alma. E aí começa o processo. Então, assim, tem muito tempo para dizer que ele não existe. E muita gente lutou, muita gente morreu, inclusive, para que nós 4 estivéssemos aqui, podendo falar. E se a gente esquece dessa história toda, é impossível elaborar e é impossível seguir em frente de uma forma diferente. As violências continuam sendo atuadas e acho que o momento,
ele faz com que a gente possa falar, porque teve um fenômeno especial que a pandemia e a internet permitiu, que foi um celular. Esse Uhum. celular explicitou uma coisa que os filtros da mídia não conseguiram impedir, porque a internet driblou, e aí a imagem chegou para todo mundo. E aí o assunto se tornou evidente, explícito e impossível de negar, apesar dessa tentativa de dizer que não existe. E aí era o assunto que eu pensei em trazer hoje, que é a negação. O, o racismo ele é atravessado no Brasil por uma negação, e tem uma série de autores psicanalistas que falam disso, da negação do racismo, e que esse é o primeiro impulso que se tem, é de negar ele, que é para realmente dizer. E aí se criou uma teoria social que se propõe a negar o racismo, é o mito da democracia racial. Como somos um povo miscigenado, não há mais racismo. E Uhum. aí vem a frase que a gente tem que voltar na história para poder conceber isso como história e deixar para trás. A miscigenação, ela não é bonita. Ela não aconteceu de uma forma, vamos nos amar entre diferentes. Foi uma pessoa com poder com uma pessoa sem, que usou deste poder para possuir o corpo de outra pessoa. E daí a miscigenação foi acontecendo e a gente tem a sociedade brasileira miscigenada como tem hoje. Não é democrático, não foi democrático o processo da miscigenação brasileira. E aí eu trouxe algumas outras citações, que é essa de Lélia Gonzalez, que é uma ativista intelectual negra, que ela fala: enquanto denegação dessa latino-americanidade, o racismo ele se volta justamente contra aqueles que, do ponto de vista étnico, são testemunhas vivos da mesma, tentando tirá-los da cena e apagá-los do mapa. E a grande questão especial que o racismo tem é porque ele não consegue ser escondido, a menos que a pessoa saia todo com roupa de inverno, capacete, balaclava e óculos. Fora isso, ele vai chegar. E aí é impossível que ele não chegue quando a cor da pele que está visível chega, esse processo ele chega junto, e a negação tenta jogar. Só que quando você nega, você violenta aquela vivência toda, porque você não considera que há uma vivência ali. É como chegar aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, para alguém de descendência italiana e alemã e falar: esquece toda a sua história, não vamos conversar sobre isso, sua história não importa, e a gente vai falar daqui para frente, pode ser? Não pode ser. Porque, sim, você tem uma história, sua história foi de luta, e, e você teve a oportunidade de conhecer essa história. Muitos de nós negros, a gente não teve a oportunidade de conhecer essa história. E isso é muito difícil. E eu, quando tentei, eu comecei a me aprofundar mais há uns 3, 4 anos, e comecei a tentar achar a árvore genealógica da minha família. Eu paro no meu bisavô. E eu paro sabendo só o nome dele. Não vou nem além disso. E aí entra uma outra questão, que é: o negro ele é considerado um povo, quando originalmente, acho até que a Helena vai falar, não é um povo só. Eram diversos povos, com suas singularidades, suas questões todas, que foram unificadas por uma questão: a cor. E, e aí, para sobreviver, hoje a gente ainda precisa se ver como um povo. E aí a negação ele tira esse elo de união que a gente tem como povo, para se entender como um contínuo. Como se a pessoa disser: eu sou italiano, outro disser: eu sou italiano, algo os conecta. Se a gente não se enxerga como povo, fica difícil, fica cada um por si, e sabe-se lá quem por todos, se é que há alguém. E, o mito da democracia racial ele tenta separar, porque ele tenta dizer: somos todos iguais. Mas não somos, e ainda bem que não somos. Justamente por isso, cada um conta a sua história, cada um traz o que tem. A questão que é complicada é o quanto que há um olhar de valor que é menor para tudo que é negro. E, e aí tem uma ativista e professora que chama, eu não sei a pronúncia, mas é Jane Elliott. Ela é branca, mas é uma ativista americana, que antirracista,
E ela propõe num evento que se alguma das pessoas brancas que estiverem sentadas, se elas gostariam de receber o mesmo tratamento que todos os cidadãos negros americanos recebem, que se levantem. E aí ninguém se levanta. E aí ela segue com a pergunta: se você não se levantou, você sabe o que está acontecendo. Se você sabe o que está acontecendo, por que você não fez nada? E aí entra com essa questão que a omissão, em geral, ela prevalece o agressor e continua mantendo a violência acontecendo como sempre. Então, era basicamente isso. Eu acho que o primeiro gesto é parar de negar. É chamar do nome que é racismo. Racismo é uma estrutura social. Ele não é um fenômeno específico que acontece um dia. Ele é uma estrutura que acontece o tempo inteiro e está nos atravessando o tempo inteiro. E todos nós somos atravessados por ele na nossa mente e a gente vai reagir. Eu também fui racista quando não me cuidei, por exemplo, quando eu me desvalorizei por uma série de coisas que dizem respeito à minha identidade racial. Isso é o efeito do racismo. E a gente sabe onde é que essa coisa pega e a gente vai se desvalorizando e tem todo um trabalho para se desfazer disso e poder passar a valorizar. No meu caso, o principal negro que eu tenho para valorizar, que seria eu, e que muitas vezes eu não tenho essa compaixão comigo mesmo, e é um fenômeno que foi introjetado na cabeça. Isso é muito difícil. É por isso que é tão difícil a gente falar sobre isso, porque ele começa a agir lá dentro, e aí é por aí. Mas o início seria por aí. E aí eu tenho uma proposta que não é minha, é de um colega, que ele é psicólogo, ele chama Kainan Nascimento. Ele trabalha também com psicologia e psicoterapia antirracista e estuda isso bastante. E ele é um dos facilitadores de um coletivo de homens negros que chama Mil Tons. E todo início de reunião, ele propõe, como ele propôs naquele encontro que a gente teve no Congresso, que a gente se permita uma escuta empática e que, sem a reação inicial, que a gente vai falar de um assunto que é espinhoso, um assunto que ele é indigesto e que, quando o assunto é espinhoso, a gente toca no espinho, a gente quer fazer duas coisas, ou se afastar ou empurrar a coisa para longe. E a proposta é: segura, aguenta a dor do espinho que tocou, dá um tempo e tenta entender, se colocar no lugar e ampliar a escuta para a gente poder sair dessa conversa de alguma outra forma. É impossível conversar sobre isso de uma forma harmoniosa, feliz, contente, não tem como. Mas se a gente se permitir esse segundo tempo da escuta, eu acho que a gente tem uma grande chance de sair de um lugar diferente de onde a gente entrou na conversa. E é isso. Lucas, e tu acha que assim os brancos, e digo, né, faço parte desta raça, tu acha que a gente tem noção do que é o racismo e se a gente entende os privilégios da branquitude ou deste conceito? Ai, que pergunta difícil. Os brancos são muita gente. É difícil É perguntar de qual verdade. branco a gente está falando, porque é um conceito, o branco, não é um indivíduo. E a gente tem que separar o conceito do indivíduo, senão a gente começa a botar todo mundo num balaio e aí a gente tira a singularidade. Tem brancos que entendem muito mais de racismo do que eu, inclusive. Mas aí é uma questão individual. Mas a probabilidade de entender é menor. E de vivenciar, aí sim é muito menor. É como eu querer entender qual é a sensação que uma mulher tem atravessando a redenção de noite e ter seu corpo ameaçado. Eu não tenho. Eu tenho a minha carteira, mas o meu corpo eu não tenho. Então, eu jamais vou entender o que é essa vivência. Eu faço um esforço mental, mas de viver não tem como. Mas eu estava pensando antes, né, de a gente estar aqui, de que de alguma maneira a questão racial não atravessa, não é uma questão, né, para o branco. A gente geralmente não precisa se preocupar muito com isto, né? Tanto que quando tem alguma questão que se coloca para branco, a gente é só um indivíduo, mas para o negro ele representa toda uma raça,
né? Inclusive, por exemplo, o Big Brother é um exemplo que o que aconteceu com a Thelma desse ano, né? Ela representava não só uma mulher, um indivíduo, uma mulher negra, ela representava todas as mulheres negras. E aí fica um peso em cima que é muito duro também. Sim. Eu não sei muito bem dizer se é ruim ou bom, não, acho que não cabe o julgamento, mas é realmente muito duro. Nessa situação, por exemplo, eu não assisti o Big Brother, eu via pelo Twitter as confusões, eu praticamente sabia do que estava acontecendo. Mas quando veio a foto e o vídeo dela ganhando, eu me emocionei. Uhum. E aí existe uma união dessa identidade que é inevitável quase. A gente se conecta invariavelmente, mas e aí é que tá. Eu não sei dizer. Porque o branco está implicado nisso. Isso não é uma questão de se tá ou não tá, ele tá. É óbvio que tá. Porque o racismo é um fenômeno de comparação. Ele não é um olhar exclusivo para este grupo, ele é uma comparação. É aí que está o problema. Então, vamos olhar para quem também não está nessa comparação no lugar de cima. E aí a negação do racismo faz com que não, se ele não existe, a gente finge que está assim, mas ele está assim. E aí é um problemaço você fingir que ele está assim, ele está assim. Então o branco tem que ter noção de onde ele está e que talvez tenha de haver um esforço de abrir mão de um espaço, por exemplo, ocupar e serem 4 pessoas negras falando. É um exemplo. Porque se deixar, a maior parte das vezes não vai ser. Uhum. E não é por concessão, como muitas vezes socialmente acontece. Dá uma concessão e parece que o problema foi resolvido porque deu uma concessão, né? E usar exceção como exemplo é outra sacanagem social. Se ele está lá, o problema não existe mais porque tem um. Não, não. Uhum. Então, a gente tem que ter noção de que essa balança é muito desequilibrada por uma comparação e talvez o branco reconhecer, como se diz, né? O lugar da branquitude, o privilégio que tem, como como homem, tenho que reconhecer que é um conforto para mim atravessar um parque sem sentir meu corpo ser ameaçado. É um privilégio. Eu não sei muito bem o que eu posso fazer, além de ter noção disso, mas pelo menos recentemente eu tive noção disso. Muito bem. Eu acho que a gente passa para o Pedro agora, pode ser? Pedro, tu pode te Pode, apresentar? claro. Eu sou Pedro Victor Santos, sou psiquiatra da infância e adolescência. Estou fazendo o curso de especialização em psicoterapia psicodinâmica pelo CELG. Fui R1 do Lucas, tanto que o nome dele aqui para mim está Lucas R3, eternamente. E é com muito orgulho que eu digo isso, porque eu aprendi muito com ele, né? Fui colega de residência da Helena, e tem uma trajetória que me trouxe até aqui o Rio Grande do Sul. Eu não sou natural daqui, eu acredito que daqui o único natural daqui é a Júlia, que é de Porto Alegre, pelo que ela me falou. Helena não é daqui, né, Helena? Lucas é baiano, que se formou em Brasília, não é isso, Lucas? Isso. Eu sou alagoano, me formei médico em Pernambuco e vim para cá para fazer a psiquiatria. E enquanto eu estava escutando o Lucas aí falando sobre a trajetória dele de perceber um pouco das questões raciais que acontecem com a gente, eu fui pensando em como, para mim, era algo natural não questionar essas situações. Que toda a minha infância, minha adolescência, eu tive uma série de privilégios que outros não tiveram, outros negros não tiveram, e outras pessoas não tiveram, né? E por conta disso, poucas coisas eram questionadas para mim, até porque dentro do meu círculo, muita gente era e é preta, meus melhores amigos também são pretos, então não havia um questionamento da nossa posição por sermos como éramos, ao mesmo tempo que tinha, ao mesmo tempo que todo o restante, principalmente mídia, televisão, o Big Brother, né? Porque o Big Brother hoje premiou uma mulher negra que
basicamente precisava fazer uma campanha para ela online para poder dizer que estava ok a gente dar R$1 milhão para ela, que ela é uma pessoa que pode ganhar esse dinheiro num jogo. Né? Então, a gente ainda tem que justificar, e os argumentos das pessoas, como o do príncipe, que, bem, até onde eu sei, não vivemos em monarquia no Brasil, né? Então, existe o racismo, mas não existe príncipe brasileiro. Né? O argumento das pessoas é: a gente não pode dar para ela porque ela é preta. A gente não pode deixar ganhar. Então, vamos dar isso daí para ela porque ela é preta. Tudo vira um motivo só. Porque isso. Como se fosse um demérito ou um mérito de uma troca, né? Quase uma esmola que é dada para uma pessoa que estava jogando. E eu apontei as questões relacionadas aqui com o fato de sermos de outros locais, de termos trajetórias diferentes, justamente porque foi quando eu saí de Alagoas que eu escutei pela primeira vez que eu era o primeiro colega negro de uma pessoa. Isso foi em Pernambuco. Então, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, onde a parcela da população negra é menor, e eu tenho certeza que eu fui o primeiro médico negro a atender alguma pessoa. Isso é incontestável, assim. Um ponto de chegar a locais de trabalho e depois de formar psiquiatra e um funcionário preto dizer para mim: é muito legal saber que tem outro preto trabalhando aqui e que não está em serviços gerais e que não está fazendo alguma outra coisa que seja básica, que esteja em algum destaque maior. E não é que não tenham pretos em destaque, ou não é que não tenham pretos capazes e que conseguem se formar. Olha, todos nós aqui. Só que é como o Lucas apontou, muitas vezes o espaço é há tanto tempo monopolizado por outras pessoas que é difícil encontrar um espaço para entrar. É difícil encontrar uma brecha para poder existir. E enquanto o Lucas falava também sobre, acredito que foi sobre a questão da negação e da violência que é a questão de negar ao preto a sua história, o seu passado. Eu também fiz, como o Lucas fez, essa tentativa de genealogia e paro uma geração depois da que o Lucas parou. Eu consigo chegar aos avós da minha avó, mas também nome sem sobrenome. E eu me sinto privilegiado por isso, porque eu sei o nome da trisavó. E muitas vezes eu converso com pessoas que chegam, não, principalmente eu tenho um amigo de Pernambuco que costuma falar, o pessoal do Sul vive dizendo que é italiano, quando na verdade é brasileiro. E esse hábito de dizer, eu sou italiano, eu sou alemão, isso remete a saber sua origem, saber de onde veio, saber rastrear, coisa que é arrancada do povo preto, coisa que é destruída. E isso, diante de um fato histórico tão grande quanto a escravidão, né? E a dizimação de histórias, é a gente fazer o holocausto de um povo. Outra coisa é negar a ele a sua história, porque isso é uma tentativa de exclusão total, né, da existência. É a negação da realidade, porque se nada é registrado, você nunca existiu, você nunca foi real, né? E muitas vezes isso persiste e é passado e repassado para todos.
no nosso dia a dia, nas declarações de um suposto príncipe, nas declarações de um suposto presidente, né? E me deixa muito temeroso, angustiado, justamente porque é sobre o futuro que a gente está falando também. O passado foi privado da gente, eu não quero que privem o futuro da gente. E justamente por conta disso e da suposta democracia racial que a gente vive, eu fico pensando em como muitas vezes as questões relacionadas à representatividade, a poder ver que nós, pretos, estamos aqui em posições de conhecimento, que a gente pode estudar tanto quanto um branco, muito mais, muitas vezes, que a gente pode fazer aquilo que a gente quer, não o que a gente precisa, que a gente pode viver e não só sobreviver, né? Porque boa parte das pessoas sobrevivem, infelizmente. E eu digo pessoas aqui, porque são pretos, pardos, brancos que sobrevivem no Brasil, né? E ainda assim, eu acredito que a gente tem que trabalhar em pensar no futuro, porque e aqui eu vou ficar bem, é uma coisa bem pessoal, que no domingo eu fui bombardeado pela notícia do menino Miguel, né, no Fantástico. Eu não queria ver as imagens e estava assistindo a TV quando mostraram o vídeo dele entrando e saindo do elevador várias vezes. Uma criança de 5 anos que podia ter sido abraçada, levantada pelo colo e levada para casa, onde seria trancada. E nada disso foi feito. E muita gente vai dizer, não é racismo. Muita gente vai dizer que é só uma pessoa ruim, que é só uma pessoa impaciente. Mas aí também está o racismo, né? Porque era um menino preto, era um menino de 5 anos, era uma criança. E tinha um potencial gigantesco para se desenvolver. Tinha, porque agora ele não está mais entre a gente. E isso acontece sempre. E isso se torna naturalizado. Isso faz com que muita gente queira somente desistir de lutar, só para continuar existindo, só para continuar sobrevivendo, ao invés de viver. Pedro, e agora tu falou do Miguel, eu também pensei assim, tem um estigma também com as crianças pretas que elas dão muito problema, né? Que seriam as problemáticas das escolas, que seriam mais violentos, que são, né? Teve até uma outra declaração de uma blogueira, enfim, nem sei, que falou que, né, racismo não tem como a gente não ser racista porque os negros estão mais associados aos crimes, né? E aí, talvez tu puder falar mais alguma coisa também em relação a isso. Pois é, essa declaração é bem infeliz, né? Eu não sei nem o que pensar em relação a isso, porque é tão absurdo. Eu Porque, posso te, por favor. te ajudar aqui, Pedro? Não nem te ajudar, mas é que tem uma coisa que eu acho que é muito importante desse evento, que eu também tive dificuldade de ver, e foi bem doloroso, mas que assim, ó, quando uma criança é colocada dentro de um elevador e se aperta um botão para ela ir para um outro andar, e ela tem 5 anos, só tem duas opções na minha mente que ocorrem, que é ou a pessoa que deixou tem alguma psicopatia, é capaz de não se importar com a morte de uma criança, porque sabe que é possível que aquilo aconteça, ou a segunda, ela não viu uma criança, ela viu outra coisa. E esta outra coisa que a gente põe no elevador, numa jaula, alguma coisa, é um bicho. Uma criança a gente faz outra coisa, quando a criança está incomodando. Exatamente. Um bicho, quando está incomodando, eu também não colocaria no elevador, mas é alguma outra coisa que foi vista ali naquela criança que não é uma criança. E Ela isso é despachou, muito, né? e isso é muito duro. E dizer que isso não é racismo é complicado.
Porque é o racismo que faz com que o olhar para aquela criança tenha tirado dela a identidade de ser uma criança de 5 anos. Porque qualquer pessoa que veja uma criança de 5 anos, minimamente, você pode trancá-la num quarto que vai ser horrível e deixá-la gritando lá dentro, mas sim, você sabe que de um quarto ela não se mata. Uhum. De resto, você não viu uma criança. E aí é realmente complicado. Em relação a essa declaração da blogueira, Leonardo, Não, pode lá, vai lá, Pedro. a gente pode abrir a boca para dizer que o preto está mais relacionado a crime num país em que empurra o preto para criminalidade em muitos lugares. É como... eu não sei nem fazer elaborar uma comparação para isso, porque não faz sentido a gente acreditar que uma coisa está correlacionada à outra, que uma criança preta e uma criança branca com estímulos semelhantes vão se comportar diferente porque uma é preta e a outra é branca. Uhum. É que talvez a questão já parte também do racismo como uma estrutura social, né? Que a gente estava dizendo das desigualdades e também de uma ferida da escravidão, assim, né? Sim. A gente o país não fez ainda essa O Lucas bem falou sobre a questão de como a gente precisa elaborar a nossa história. Mas o povo brasileiro não quer elaborar a história, quer negar a história, quer esquecer a história, quer fingir que a história foi diferente, quer fingir que tinha cachinhos dourados e não é assim a nossa história. Né? A gente é brasileiro, a gente não é italiano, a gente não é alemão, a gente é brasileiro. Nós temos aqui, podemos ter uma herança de outros países, mas essencialmente a gente está aqui com uma cultura que nos une parcialmente e que a gente precisa entender o nosso papel para que no futuro a gente tenha uma cultura que seja melhor inclusiva. Porque o que a gente faz aqui todo o tempo é excluir. Né? É excluir preto, é excluir índio. A gente seleciona alguns imigrantes e abraça. Enquanto as pessoas que estavam aqui e as pessoas que foram forçadas a vir para cá, a gente fecha os olhos. Né? E por muito tempo eu também fechei os olhos para tudo isso. E muitas vezes eu sinto que eu estou de olho fechado. Que muitas vezes eu não quero abrir o olho. Porque dói, porque machuca demais. Né? Eu tenho uma sugestão de uma pessoa que sugeriu a gente pudesse, para as pessoas que estão participando, levantassem a mão quem fosse negro. Talvez a gente também poder ter uma noção de quem são as pessoas que estão nos assistindo agora, né? E que as que fossem negras pudessem levantar a mão, para a gente ter uma ideia. E aí eu queria já também passar para a Helena, né? Para a gente poder dando uma sequência no nosso debate, no nosso diálogo. E, Helena, então, eu queria que tu te apresentasse, né, primeiro e iniciasse tua fala. Boa noite, Leonardo. Obrigada pelo convite. O presidente da PRS, obrigada pelo convite. E a doutora Andréa, obrigada pelo convite. Eu sou Helena Mutê de Cototo, a Daniel, sou moçambicana. O Pedro está rindo porque eu antes falava muito baixo. E sou de Moçambique, sou médica e agora fazendo a residência de psiquiatria infantil no estado de clínicas. Então, eu iria começar, né, falando do racismo com a palavra do Nelson Mandela, um líder africano que combateu vários anos pelo apartheid no seu país, que também lutou muito pelo racismo, né? Então, uma palavra que ele dizia que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, né? Por sua origem ou por sua religião. Então, para odiar, as pessoas precisam aprender. E se pode aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.
O racismo é um fenômeno que tem muitos fundamentos, tanto sociais e econômicos também. Entraria aquela parte em que a sua pergunta para o Pedro se os negros estavam relacionados ao crime, à violência. Embora a escravatura ela tenha sido abolida, né, politicamente, mas ainda existem muitos vestígios assim da escravatura, do racismo assim na mente das pessoas negras, né? Porque as pessoas negras depois da escravatura elas perderam da noite, foram libertas, mas perderam do dia para a noite os seus privilégios. E elas não foram assim reinseridas assim no mercado do trabalho, não tinham casas, passaram fome. Então, sim, politicamente a escravatura, né, terminou, mas o racismo não acabou, né? Ela ganhou mais uma outra roupa, uma outra vestimenta assim mais científica, né? Nisto entrariam os estudos em que após a escravatura, haviam estudos assim, que procuravam comparar o crânio da pessoa negra e da pessoa branca, né? E também começaram a existir as outras formas de racismo. Não o racismo assim agressivo, mas um racismo assim mais moderno, né? E que é caracterizada, nesse caso, uma maneira em que as pessoas agem externamente assim, sem preconceitos, sem racismo, mas interiormente elas mantêm atitudes assim, preconceituosas, de racismo, e que às vezes elas acabam exibindo isso de uma maneira mais assim, sutil, em que as pessoas acabam não se percebendo que elas estão sendo racistas uma com a outra, né? E algumas pessoas assim agem também nesse caso em relação aos negros em determinados contextos assim de uma maneira positiva, né? Em contextos públicos, mas em visões assim mais negativas em contextos assim mais privados, né? E eu acho que é preciso, como negra, eu acho que temos que lutar, né, para que o racismo acabe, porque muita gente morre diariamente pelo racismo. E para lutar pelo racismo não precisa só ser negro, né? O branco também pode lutar pelo racismo, apesar de ser branco, né? Porque eu acredito que, como o Pedro falou e o Lucas também, é que temos que educar as pessoas que somos todos de raça humana, né? E somos diferentes assim na cor, mas somos todos humanos e que a cor existe para embelezar a criação, né? E por isso eu acho que é um tema muito, muito, muito importante, não só para os negros, mas para os brancos também. Então, pode falar, Helena. Então, o racismo as pessoas vivem cada dia. Eu, quando cheguei no Brasil, logo em São Paulo, eu tinha comprado um bilhete em que eu não sabia o que era ser prioritário, o que o bilhete dizia prioritário. Então, já na fila, assim, para o embarque, eu fui na fila de prioritário, porque estava escrito no bilhete. E outro passageiro perguntou-me, é a tua fila aqui? Sim. Né? E fiquei. E depois veio, eu estava com um colega, o Milton, um moçambicano também, ficamos nos olhando o que estava a acontecer. E depois veio a moça do check-in e perguntou se era a nossa fila. Daí a gente teve que sair porque pensamos, realmente podemos estar numa fila assim, errada, mas o bilhete vem escrito prioritário. Né? Mas depois fomos pensar, por que realmente é prioritário? Eu acho que alguma coisa, eles naquele momento não... Mas depois consegui perceber realmente que, como negra, provavelmente não tinha o direito de estar naquela fila. Então, são coisas que acontecem assim, diariamente, e às vezes as pessoas não conseguem perceber. Helena, e tu também, assim, tu queria falar também sobre a questão do preconceito também que existe entre os negros, né?
De alguma maneira, não sei se a tua fala vai estar ligada com o colorismo, alguma questão assim? Sim, o racismo não só seria entre negros, mas também poderíamos encontrar o racismo negro antinegro, né? Isto seria um fenômeno, por exemplo, né, que em alguns momentos foi vivido, ou esteja sendo vivido em alguns anos na África do Sul, né? Em que a classe assim mais favorecida, né, acaba também lutando contra a classe menos favorecida, né? E isso acaba resultando em xenofobia, em vários ataques assim, né? Mas isso tudo, eu estaria de acordo com o que o Pedro disse, que o Lucas existe, tudo isso começou com a escravatura, tudo isso começou com a dominação racial. Muito bem. Eu vou já passar então a palavra para a Júlia. Júlia, eu vou te fazer uma pergunta que uma pessoa já fez e eu acho que vai estar ligada com a tua fala e depois aí tu já te apresenta e já responde e inicia a tua fala. Então, assim, o André, que é um psicólogo negro da cidade de Recife, do Pernambuco, está nos acompanhando. Ele fala assim que o Achille Mbembe, né, vai falar da necropolítica, né, que perpassa a morte do povo negro, que se repete com a questão do colonialismo, né, e o Achille faz uma ligação com o Fanon também, né, e como ele diz assim, como vocês veem isso? E outra pergunta é sobre como vocês veem a saúde mental da população negra. Eu acho que tu ia tocar mais ou menos nesse assunto também. Uhum. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelos colegas de ter ouvido, assim, a gente tem esses momentos, assim, que são em público, mas também que é de uma troca, de se conhecer. Meu nome é Júlia Dutra de Carvalho, eu sou psicóloga, trabalho na residência de saúde mental coletiva, ministrando alguns seminários, ministrando trabalho. Sou doutora em psicologia social institucional e nessa oportunidade estudei justamente como as relações étnico-raciais perpassam as políticas públicas que a gente tem hoje, assim, né? Então, primeiro, e daí eu vou ler algumas partes, assim, primeiro eu vou começando me perguntando sobre a questão da juventude, que é onde o processo profissional começa, o meu primeiro trabalho também, o processo de pesquisa durante a graduação, envolvia a juventude negra, e depois eu passo a me questionar as formas de punição, né? Eu trabalhava com medidas socioeducativas também, né? E como acontecia de que qualquer ato, né? E daí eu acho que vem um pouco sobre a pergunta que foi feita para o Pedro, assim, talvez qualquer ato de um adolescente, de uma criança, num acolhimento institucional ou numa escola, poderia virar a busca por um representante policial, e que isso não acontecia quando uma criança branca estava brava ou fazia algo assim. Então, que várias ocorrências, né, no DECA aconteciam sobre questões de briga entre duas meninas num acolhimento institucional, por exemplo. Então, um pouco a pesquisa começa por aí, e eu vou indo assim me perguntando, e daí eu vou me dar o direito de ler um pouquinho algumas coisas que eu anotei. Se ficar ruim, vocês me avisam, né? Que eu acho que tem a ver com isso, assim. Eu preparei um pouco algo sobre racismo estrutural e como ele vai modulando nossa subjetividade, nossa política, nossos espaços de trabalho e socialização. Quando falo que estrutura todos esses espaços-tempos, é porque estou considerando que existem estruturas que organizam nossa forma de existir. Uma é o racismo. Então, tudo, qualquer estrutura governamental, qualquer instituição, qualquer profissão, qualquer né? Assim como a estrutura do capital é uma estrutura do capitalismo, é uma estrutura de classe, enfim. Então, a proposta de um Estado, pensando nessa dimensão do racismo, informa o que um país tem e quer para as pessoas que vivem nele. E também para aqueles e aquelas
que precisam ou decidem viver nesse país. Dito isso e partindo desse princípio, que não há nenhuma instituição pública ou privada ou espaço de socialização e de trabalho livre de ter sido estruturado no racismo, passamos algumas considerações vindas do trabalho das políticas públicas. Para isso, eu escolhi o texto do Frantz Fanon, intitulado A Socioterapia numa Aula de Homens Muçulmanos, Dificuldades Metodológicas. Obra organizada pelo professor Vladimir Safatli, chamada Alienação e Liberdade, Escritos Psiquiátricos de Frantz Fanon. Nesse artigo, o Fanon registra o acompanhamento de 2 alas psiquiátricas. Uma das alas era constituída por mulheres europeias, a outra por homens muçulmanos da Argélia. Esse hospital se encontrava na Argélia. Quando Fanon assume a direção do Hospital Psiquiátrico de Joinville, estabelece algumas intervenções com orientação de socioterapia e terapia institucional. As atividades pensadas no hospital eram cinema, teatro, atividades manuais, grupos terapêuticos, bem como algumas saídas. Diante de tais ofertas, as mulheres europeias responderam muito bem e foi percebido melhor no seu sofrimento. Com relação aos homens muçulmanos, todas essas atividades praticamente não surtiram nenhum efeito terapêutico. Fanon então lança seus olhares para fora do hospital e coleta, e nessa coleta vê a expressão da cultura de cada etnia, de cada homem muçulmano dessa área, que havia pelo menos 2, ele situa as 2 no texto. Logo se percebe que as atividades propostas não faziam nenhum sentido à vivência e às representações de mundo que aqueles homens tinham. Todas as representações de mundo levadas ao hospital eram europeias. E era mais fácil organizar dessa forma, porque assim que os trabalhadores haviam aprendido, assim eles também haviam sido educados. Acho que é um pouco com Helena, assim, no sentido que o Mandela fala, né? De que a gente foi educado num certo registro. Mas o sentimento de fracasso e impotência no trabalho não parou. Resumindo, Fanon, tomado por essa percepção de fracasso e impotência, mas também alimentado pelos saberes locais, passa a organizar atividades que se aproximam da realidade dos homens. Assim, se institui um espaço para o café Mouro, mas também para as atividades de visitas de contadores de histórias locais, que eram, na cultura argelina, quem levava informações de um povoado ao outro, costurando um todo social próprio e singular da vivência muçulmana na Argélia. Além disso, Fanon se dedicou a estudar o pressuposto da religiosidade muçulmana e como ela havia sofrido modificações no lugar. Dito isso, convido a retomar nosso presente. No percurso de trabalho, de pesquisa que fiz, olhei muito para o saber da psicologia e a incidência nas políticas públicas em conhecimento. Passei a ouvir com estranhamento quando algum ou alguma colega de trabalho, numa casa de juventude chamada Protejo, uma política pensada para jovens de 15 a 25 anos, que estariam expostos à violência e que um dos mais importantes era o racial, era o principal marcador. E era muito dito pelos colegas isso, e depois eu vou encontrar essa frase em outros momentos. Se conseguirmos de 10 jovens contribuir no percurso de 1, já estamos ganhando. Inquietava-me as consequências dessa fala. Ao dizer isso, estaríamos considerando que somente 10% da população jovem negra teria sua seguridade social atendida. Estou pensando nos mecanismos todos: saúde, assistência, educação e segurança. Mas o que aconteceu com os 90 sobre os quais agimos formalmente sem contribuição efetiva? Quando observar que estavam as políticas pelas pessoas. No Protejo, onde trabalhei como técnica, a incidência de jovens negros era menor que a de jovens. Há que considerar que o bairro era constituído em grande parte por famílias negras. Inclusive, era um bairro que tem um histórico de resistência, onde prédios foram ocupados por essas famílias, numa situação de
de abandono, prédios que foram abandonados, as construtoras abandonaram e as famílias ocuparam e construíram comunidades, uma comunidade política importante. Por que eles eram os mais ausentes ou não chegavam? Né? Nossas políticas foram pensadas para dialogar com o bairro, com a incidência racial do bairro. Como as escolas foram pensadas? Consideraram os marcadores raciais na concepção dos projetos pedagógicos? Como serviços de saúde e assistência, nossos espaços de intervenção são pensados para dialogar com os marcadores raciais existentes no nosso país? Parece-me que estamos com os mesmos problemas que Fanon encontrou no ano de 1954. Nesse sentido, uma das considerações que fiz foi: nós, trabalhadores das políticas públicas, ideólogos das mesmas, reproduzimos um modo de cuidado aprendido nos cursos de graduação e pós do nosso país. Não podemos deixar de considerar também, e talvez mais importante, nossos espaços de socialização e de nossas educações básicas. Fazemos muito aquilo que aprendemos e como somos educados. É fácil, mas é pouco e gera muita tristeza, sensações de fracasso e impotência diante das ações que chegam a partir do trabalho, que envolvem morte das pessoas, que envolvem sofrimento das pessoas, internações compulsórias e outras tantas situações, falta de escuta para famílias que têm a vivência de terreiros. Essa é uma situação que importa em termos de cultura no Brasil. No Rio Grande do Sul, ainda que a população é dita como menor, é um dos estados com maior número de terreiros do Rio Grande do Sul, né, do Brasil, né? Então, assim, a gente tem que pensar como assim? Talvez como as contagens foram feitas mesmo, assim, talvez a gente tenha que pensar aí onde estão as situações de segregação que nosso estado não revela, né? Ou que revela, mas a gente... Enfim, então, para finalizar, né, formei em 2010 e na época não haviam disciplinas obrigatórias, nenhuma que tratava sobre representações da cultura negra ou de qualquer outra cultura que não aquela que dizia respeito às culturas europeias. Entretanto, em nenhum momento se falava que esse saber era produzido a partir de uma realidade europeia. Então, estudávamos Foucault, estudávamos Lacan, estudávamos Freud, um austro-húngaro, enfim, todos europeus, para pensar a subjetividade que ia se forjando em cada território, né? Em cada lugar havia, no nosso país, esse encontro de lugares, mas em outros continentes, outro encontro. Então, em nenhum momento se falava que esse saber era produzido a partir dessa realidade, mas sim como entendimento universal. Então, o homem é esse homem descrito por esses autores, né? Um homem abstrato, um homem que serviria como estruturante para todos. Então, é como se a estrutura branca ela fosse para todos, ela fosse... O mundo inteiro deveria se organizar como tal. Isso não tem como. Esse universal, essa universalização não é interessante, ela não interessa. Mas qual interessaria? Seria a universalização que tem espaço para o particular de cada local, né? De cada experiência humana existente. No caso do nosso país, hoje podemos afirmar que talvez do mundo, considerando tudo o que está acontecendo, a estrutura do racismo se apresenta como um dos maiores impasses para todas as áreas do conhecimento. Né? Pois ao tornar as teorias psicológicas estudadas na academia universais, apaga-se a história de muitos estudantes de graduação, crianças, jovens, adultos atendidos nas políticas e fora delas. Portanto, tendo o problema do racismo como central em nosso país, onde 54% da população é negra, e de opressão e de sofrimento psíquico, que é o racismo, que é produtor de sofrimento psíquico no cotidiano de todos, quais dos sofrimentos psíquicos que fomos ou somos atualmente capazes de indicar como resultante da violência cotidiana envolvendo o racismo? E daí eu encerro com essa pergunta.
e abrimos as perguntas. Obrigado, Júlia. Eu estou com várias perguntas, então eu já vou abrir as perguntas para as pessoas, para elas poderem fazer. E eu vou lançar as perguntas que já foram enviadas durante as falas de todos vocês e vou fazer algumas direcionaram para um de vocês, enfim, mas se algum outro quiser colaborar, sintam-se bem à vontade, tá, gente? Então, assim, eu vou voltar. Só para responder a enquete anterior, nós tínhamos 142 pessoas assistindo conosco de participantes, 12 pessoas negras. E o nosso presidente da PRS disse que mais de 1.000 sócios na Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de 3 ou 4 médicos negros em 82 anos de instituição. Acho que isso também, né, a gente já parte deste lugar, né? E 2 estão aqui. Exatamente. Enfim, já é Não sei se a Helena também então talvez 3. E nenhum dos 3 é daqui. Exatamente. Uma pergunta que foi feita da Luísa para Helena. Helena, quais são as diferenças que tu percebeste entre Moçambique e Brasil em relação ao racismo? O que percebi foi que o racismo no Brasil ele é abordado de uma maneira mais assim, externamente sempre sem racismo, né? Mas interiormente as pessoas são racistas, e algumas elas não conseguem assim expressar-se, mas eu consigo notar isso. Por exemplo, quando eu vou para uma loja, o segurança da loja levanta-se e começa a ir circulando, indo atrás de mim, né? E como se eu fosse para lá para roubar, para carregar alguma coisa. Então, isto, né? Não, externamente não consegue notar isso, mas quando você já paga, já sai da loja, vê que o segurança da loja volta ao seu local, assim, para sentar, né? Mas na África, no meu país, em Moçambique, acaba não existindo assim o racismo, não é muito. As pessoas ou mostram que estão sendo racistas ou elas, né, discriminam. Não há muito racismo assim muito observado de uma maneira indiscreta. Assim. Outra pergunta foi feita pelo Pedro Litvin. Lucas, por que o Holocausto de meu povo judeu gerou uma hipermemória, enquanto que os crimes contra todos os povos africanos, como o tráfico internacional de pessoas e o colonialismo, não impactam tanto a nossa sociedade branca? A resposta está na pergunta. Né? A história branca ela sempre é contada. E porque ela tem valor. A história negra ela começou por um processo de dizer que ela não tinha valor. Se ela não tem valor, ela não precisa ser contada. E aí começou o processo de apagar essa história. A história judaica ela é considerada de valor. Então, por isso se conta e se valoriza o sofrimento, que foi imenso, mas como ela tem valor, ela deve e vale ser contada. A história negra, ela, desde o começo, ela foi tida como sem valor algum. Então, para que falar sobre isso? Então, é aí que eu acho que mora a diferença. A mesma pessoa fez uma pergunta para todos e diz assim: como os museus e demais lugares de memória deveriam promover essas e outras memórias de um modo saudável e com uma linguagem de fato antirracista do ponto de vista psicossocial, principalmente com as crianças brancas? As memórias nem sempre vão ser positivas, né? A gente querer lembrar somente do que é bom não vai nos ensinar. Então, muitas vezes, talvez o que a gente tenha que fazer é falar do que aconteceu, sem negarmos, sem
excluirmos a história que aconteceu. Porque, enquanto o Lucas ia respondendo a pergunta anterior dele, existem registros do povo judeu. Existem diversos registros ao longo de 5.000 anos de história em que, desde o primeiro escrito monoteísta, então, e desses 5.000 anos, o povo judeu foi se registrando e se marcando e se firmando como povo, até sofrer vários holocaustos, diásporas, mas não teve um povo branco que veio e resolveu destruir todos eles ou escravizá-los. Claro, teve muito sofrimento. E no século XX teve o Holocausto, que para o povo preto veio no século XIV, século XV, como o Lucas apontou, né? Então, parece que, e ainda assim nesse Holocausto dos judeus, existem registros, existem nomes, existem origens, enquanto no preto não tem passado. Não tem de onde veio, não tem para onde vai. Não tem. Né? E até uma coisa, até Pedro, uma coisa interessante também, que mesmo no Holocausto, né, se tinha os registros, né, claro que algumas coisas foram queimadas, enfim, destruídas no final da guerra, né, mas se tinha o nome, inclusive quando a gente vai para a Polônia e visita o campo de concentração, tem os nomes, né, de várias pessoas, de onde é que elas vinham, enfim, isso é um dado interessante, né, que se conservou de alguma maneira. O Primo Levi deixou um registro fortíssimo do que foram aqueles tempos. Mas é isso, é um registro. Né? E existem diversas outras memórias, existem quadrinhos fabulosos, existem filmes fascinantes, existem histórias muito contadas pelos sobreviventes. Não foi fácil para o sobrevivente do racismo, da escravidão, contar a história dele. Salvo 12 anos de escravidão, né, que foi escrito por um escravo norte-americano, que é diferente da escravidão brasileira. Né? Não temos um registro, até onde eu sei, e eu sei muito pouco, mas até onde eu sei, não temos esses registros no Brasil. Então, a primeira coisa, eu acho que a gente não pode negar a existência das coisas. Falei demais. Obrigado, Pedro. Eu vou seguir porque tem bastante coisa. Vai falar, Lucas? Só porque falaram do museu e eu acho que uma questão do museu é não estereotipar a cultura. E tem que tomar um cuidado, porque às vezes o museu coloca o museu ou qualquer expressão artística de uma cultura, mas estereotipada e não pela valorização dela de fato. No Louvre você vai ver uma série de artigos da África, mas muito pouca gente sabe do museu do Quilombo onde Zumbi dos Palmares morreu no interior de Alagoas, que tem lá com vários registros sobre a época dos quilombos, toda a luta que foi feita, e aí entra o valor. A valorização daquele museu, eu vim descobrir o museu há poucos anos. E eu, alagoano, nunca fui lá, mas fica a 80 km de Maceió. Então, é essa valorização da cultura de fato, porque está lá um monte de registro. Eu já vou fazer um link de uma pergunta que diz assim, o que ela gostaria de saber, a Carla, a falar sobre o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, e as suas falas. Difícil, quem deseja. Querem Vamos passar ensaiar. essa? Não, só vou dizer assim, eu acho que essa pergunta para o que a gente está tentando fazer é como a gente perguntar sobre um político que a gente não gosta, por exemplo, vamos pensar um político, né, para as pessoas brancas, um político que não gostam,
né? Se elas respondem por esse político, né? Eu acho que tem opiniões de todos os tipos e reproduções de racismo de todos os tipos. Então, acho muito difícil a gente conseguir situar em que lugar esse representante está, assim, do poder, né? E acho que a gente talvez perdesse um pouco ao responder isso, assim. Mas acho que é um pouco sobre isso. A gente não tem como responder por ele, algo que ele diz, né? Assim como talvez não tenha como uma pessoa branca responder sobre Hitler, por exemplo, ou qualquer outro, né? Eu acho que um pouco isso, assim, né? A gente, talvez o que a gente possa pensar é que o jeito que estamos nos subjetivando nos desincorporam tanto que a gente não consegue se dar conta de onde estamos, né? É o que o Fanon chama de um processo de despersonalização e negação do seu lugar tremendo. Assim. Talvez isso poderia ser dito sobre a situação, né? Num país com um território, com uma história colonial como a nossa, isso não é uma surpresa. E também, Então, né, Júlia, eu fiquei pensando que também na estrutura do negro também está dentro um racismo por causa da estrutura colonial e da estrutura do racismo ser estruturante mesmo, né? Então, acho que talvez ele possa ter alguma, né, mais por esta via também, né? Não se dá tanto conta, talvez. É um processo árduo se dar conta. Uhum. Ele é bem difícil, porque hoje eu estava num outro webinar antes de vir para cá e me fizeram a pergunta quando foi a primeira vez que você se lembra de ter... quando foi a primeira vez que você se confrontou com o racismo? Quando eu nasci. Ele estava lá. E ele está nessa maquete mental que a gente tem no nosso mundo interno, ele está lá. Independente na sociedade em que a gente vive, ele vai estar lá. Então, é um processo justamente de personalização, se conhecer como indivíduo negro. E isso é trabalhoso, porque a história ela tenta ser feita de uma forma que você não se identifique nessa história. E aí você fica buscando. Ela não é oferecida de graça. É trabalhoso ir atrás. E aí isso fica escondido, como o Pedro falou várias vezes, a história não está lá, você vai atrás da sua família e não acha. Então, a identidade de quem eu sou, de onde eu vim, ela é bem mais árdua de encontrar. E aí, muitas vezes, você está mais assim, ter passado pelo processo e realmente não se vê nesse processo todo. Eu queria retornar à pergunta anterior sobre a questão de museu e a questão que envolvia tudo e toda essa questão da educação, né? E do Holocausto, enfim. A gente tem que pensar que a Europa chegou um momento da Europa que ela inclusive enviou a sua população branca para outros lugares por um excedente de pessoas para trabalhar. Então, ela enviou as pessoas para a colônia, porque ela mesma não estava dando conta de gerar trabalho para as pessoas, né? O capitalismo precisava fazer o seu momento imperial, assim. O que aconteceu com o continente africano é outra história, né? Simplesmente retirar recursos humanos de pessoas que estavam construindo um futuro, estavam construindo dentro das civilizações, das nações, de suas etnias, a possível prosperidade de um futuro, né? E as pessoas foram arrancadas de lá. Elas não foram só arrancadas e trazidas para um lugar desconhecido. As pessoas que ficaram no continente também ficaram com os seus pedaços faltando, né? A Europa escolheu por expulsar os seus. A África não escolheu por expulsar os seus, arrancaram os seus do território. Uhum. Né? Então, eu acho que é um pouco essa diferença. Né? O Holocausto, ele é um resultado de algo que a Europa fez e que o começo começou no continente africano e com os povos originários da América Latina. A diferença, se é humano, se não é humano, se é isso, se não é isso, é a medição da cabeça, tudo isso, tudo de Deus também. O relativamente branco,
E quando atingiu um branco, quando entrou no território da Europa, né, que esta capacidade de destruição europeia atingiu um corpo branco novamente, esse branco que foi expulso e que retornou, então a coisa fica feia. E assim nascem os direitos humanos. Por isso que os direitos humanos hoje, eles precisam ser universalizados mesmo. Né? Então é essa a questão, essa é a diferença. Viveu séculos de holocausto e só tem um que é contado, que é aquele que é a destruição do povo por si mesmo, que é isso que a Europa faz. Quando ela dá a volta no mundo, passa pelo Oriente, passa por todos, ela volta para si, vai lá e destrói um pouquinho. Pessoal, eu vou tentar fazer, tem um monte de perguntas, não sei se a gente vai dar conta de todas, né? Eu vou agrupar algumas, eu acho, e vou lançar para vocês, e quem se sentir à vontade de responder também pode ir respondendo. Então, a primeira, uma diz assim: que abordagens terapêuticas vocês acham interessantes para tratar os reflexos da cultura racista na autoestima de pacientes negros? Tem uma outra pessoa que perguntou qual o efeito do racismo na prática de vocês. Para que profissionais brancos se atendem no momento... Deixa eu ver aqui. Não entendi essa aqui. A política das cotas para a universidade ainda encontra resistências. O que vocês pensam disso? As políticas afirmativas são apenas um dos passos para um acerto dessa enorme dívida social com os negros. Quais outras políticas afirmativas consideram necessárias? E eu acho que uma pergunta que eu não entendi muito bem era assim, se a gente, acho que para os profissionais brancos se atendem no momento de atender pacientes negros, enfim, acho que era alguma coisa meio por aí. Gabriel, se tu quiser fazer a pergunta, acho que fica melhor. Vocês querem responder essas? A Julia está no mudo. E tem uma questão da meritocracia também. Então, questões afirmativas, meritocracia, a autoestima de pacientes negros. Eu acho que a meritocracia é o melhor mito que já foi construído. Assim. É muito, muito justa e muito engraçada por não ser real. Mas a gente precisa de mitos para construir nossas ideias em cima. E a partir daí a gente passar para outras etapas, talvez. Né? E eu acho que as próximas etapas são os reconhecimentos de que as oportunidades não são dadas iguais. E no momento histórico em que a gente vive, vai demorar um tempo até que, pelo menos mais do que 130 anos, para que a gente consiga igualar as oportunidades de uma pessoa preta e de uma pessoa branca, pelo menos aqui onde a gente vive. Né? Então, eu acredito que as políticas inclusivas têm seus problemas, mas elas são extremamente necessárias. Né? Para que na PRS daqui a 30 anos a gente possa dizer que tem muitos mais psiquiatras negros participando. Para que daqui a 30 anos um webinar como esse ou uma palestra, não sabemos como será o futuro, possa ser realizada com frequência ou com temas mais específicos e menos abrangentes, como se vidas negras importam, né? Porque a resposta só pode ser uma. E sim, importa. Então, eu sou uma pessoa que acredita que precisam ainda de muitas correções para que a gente possa nivelar e passar a viver numa sociedade em que a meritocracia funciona. A meritocracia funciona dentro de algumas bolhas, né? Mas não no mundo real.
Nesse sentido, não sei se eu posso me seguir ao Pedro, de que, do ponto de vista dos impasses da clínica, considerando o cuidado de pessoas negras, ou ser escutado por pessoas negras também, né? Que a gente tem que pensar justamente desfazer a questão da meritocracia, né? Tem um seriadinho muito bonito que se chama Criando John, né? Tá no Netflix, assim, é no Netflix isso. E esse seriado aparece uma mãe criando seu filho, né? Mãe viúva de um marido que era cientista, uma família negra, né? E o marido morre, o pai do John morre num acidente cósmico, assim, dentro do processo de ser cientista. E esta criança, ela aparece todo o processo dela na escola, né? Quando chega o momento que o diretor tem um ato racista com essa criança e a tia convoca a mãe para dizer: você precisa dizer o que está acontecendo para ele. E a mãe não quer dizer o que está acontecendo para ele. Ela diz: mas eu não quero dizer o que está acontecendo. Eu disse: não, você precisa conversar. E então essa mãe vai conversar com o filho e diz que, olha, não tem nada errado com você. A única questão é que o diretor olha só para a sua pele. Ele não vê o quanto você é inteligente, o quanto você é bonito, quanto você é adorável, que você tem amigos lindos na escola. A única coisa que ele vê é que naquele momento na cena você bateu no outro menino, que era um menino branco. Então ele é castigado por isso. Um pouco na clínica também tem algo disso, assim, né? Quando alguém está numa graduação, né? Um paciente que está numa graduação, e ele chega e faz trabalhos muito bons e que tu pede para ler, assim, eu costumo dizer: isso pode me trazer para uma olhadinha, pode me trazer? Né? Eu não... E a pessoa não recebe nenhum reconhecimento sobre o seu trabalho, do professor, dizer: nossa, bom, eu faz e tal, mesmo no estágio, né? É como um estudante não visto. Então, isso, a espera por esse reconhecimento para se tornar um bom profissional, né? É algo que machuca muitos profissionais, por exemplo. Muitos profissionais negros terminam a graduação pensando que são medianos, assim, e não tem problema ser mediano, mas que não tem nada de muito para agregar, e tem processos de escrita, processos de trabalho muito bons, mas que nunca foram vistos pela academia, realmente. Assim. Então, o que acontece na escola também acontece eventualmente na academia, e essa questão da autoestima precisa ser fortalecida no espaço terapêutico. Assim. Acho que uma das coisas, assim, talvez no mesmo gancho da tua fala, Júlia, porque eu estou tentando, né, a gente tem bastante pergunta e algumas meio que não são bem iguais, mas que podem se contemplar, né, ou estarem linkadas umas às outras, então eu acho que não vai dar tempo de fazer todas, até para as pessoas que fizeram as perguntas não ficarem chateadas que se nem todas forem feitas ao pé da letra. Mas também, assim, teve outra que diz assim: como é a experiência de se inserir num contexto de saúde mental norteado por ideologias brancas e europeias? E não só na saúde mental, né, mas todo o contexto de ensino das escolas é assim, né? E a academia, as universidades também são. Então, assim, como é que é isto, né? Já no contexto de toda essa da branquitude ali como norma e como regras, né? eu vou falar, mas já vou liberar também. Esse é o sistema de dominação. Né? Esse é o sistema onde tu domina um país inteiro para não criar uma própria história. Então, tu tem a história toda, tu estuda todo o continente europeu, mas a nossa tem muita coisa que a gente não sabe, né? Muito sobre o quilombo de Palmares sabemos pouco, enfim, vários outros momentos históricos, né, importantes. Mas, enfim, por exemplo, ter feito toda uma formação em psiquiatria e descobrir depois que ela termina, sendo baiano, quem foi Juliano Moreira. É sobre isso. É ninguém nunca ter citado Juliano Moreira, que, na minha humilde opinião, é um dos maiores psiquiatras que o Brasil já teve. A luta antimanicomial, se não falar de Juliano Moreira, eu nem sei do que a gente está
falando, e eu descobri ele, já era psiquiatra. Então, eu sou Frantz Fanon. Não sabia quem é Frantz Fanon, eu também não sabia, descobri. Obrigado, Júlia. Então, é uma das pessoas que me ajuda muito a conhecer mais, mas é isso, é trabalhoso, porque a informação ela não vem naturalmente. Naturalmente ela vai vir a informação eurocêntrica. Esta outra requer busca, requer trabalho, requer uma série de coisas. Tem uma série de autores brasileiros, negros e negras, muito bons, e que a valorização que eu vejo na área psicologia e psiquiatria, eu acho muito pequena. E me incomoda sempre isso. E aí é como se estas pessoas só pudessem falar de racismo. Tem essa questão também. A gente só pode falar, esse assunto aqui vocês podem falar, tá? Dos outros, não muito. Então é uma série de invisibilizações que são complicadas. E até assim, né, Lucas Agrada ou outros autores, que nem a Djamila, também colocam assim que mesmo que um negro entre numa situação de numa universidade ou na academia, que a produção que eles fazem também fica segregada, né? Não fica valorizada. Então, se tem dois autores, um branco e um negro, que escrevem muito parecidos ou a mesma coisa, o branco ganha mais destaque do que o negro. O negro não é falado, não é inserido nas rodas, não é citado por outros autores, né? E isso vai também ficando escondido ainda, né? Acrescentando essa questão que o Lucas falou, também fui saber quem era Juliano Moreira no último mês da residência, no penúltimo mês da residência, quando fui fazer minha apresentação do meu TCC da residência, e a temática do meu trabalho foi justamente sobre fenômenos de transferência e contra-transferência no terapeuta negro com paciente branco e preto. Então, algumas questões que abordei foram justamente sobre a ideia de que diante do terapeuta preto, a gente deixa de ser somente um terapeuta, homem ou mulher, e passa a ser toda a população negra que a pessoa já conheceu. Então, todos os estereótipos que estão na tua cabeça sobre o preto, eu sou. E eu sou só porque você não conhece mais nada além daquilo. E isso aparece nas sessões de diversas maneiras, né? Talvez os meus colegas possam perceber isso também em atendimentos, ou ainda não, mas para mim se torna bem evidente que, diante de uma situação em que estou com um branco e eu atendo branco, parece que há um receio de tocar em algumas questões. E quando eu estou com um preto, há um sentimento, muitas vezes, de alívio e muitas vezes uma ideia de que passamos pela mesma história. O que pode nos ajudar e também pode nos atrapalhar muito, tecnicamente. E tenho me debruçado e pretendo me debruçar mais sobre esses fenômenos, academicamente falando. Mas eu também queria saber dos meus colegas como é que eles percebem essas questões no atendimento. A Helena, ela começou a atender aqui no ano passado e a gente fala muito sobre o atendimento, mas 53% da população, 54% da população do Brasil é preta e 76%, salvo engano, da população 63% da população que usa o SUS é preta. E a gente ser o primeiro médico preto que vai atender uma população cuja maioria é de pretos, tem alguma coisa esquisita aí. Então, eu queria saber como é a experiência de cada um deles, pulando as perguntas dos outros. Não, para mim tem sido uma experiência assim muito positiva, né? Realmente é difícil, nota-se um pouco assim de alguns pais, assim, principalmente os mais adultos ou mais velhos, assim, que às vezes não reparam assim, com o pé para trás, assim,
com alguma dúvida assim, em relação às vezes os atendimentos, mas no âmbito geral tem sido assim muito positivo, né, a experiência. Nunca passei nenhuma dificuldade também em relação a isso, então tem sido uma experiência assim positiva. E assim, uma pergunta que está reiterando é assim, para aqueles que tratam os pacientes pretos devido à baixa estima ou outras questões, né, resultante da cultura e da escola eurocêntrica, como é que se reverteria essa questão da baixa autoestima, se vocês têm alguma experiência com isso, ou como vocês imaginam que isso deveria ser abordado num tratamento psicoterapêutico? Essa é uma pergunta difícil, porque esta é uma pergunta de uma resposta para terapeutas brancos. Eu realmente não sei como, porque a vivência é diferente de terapeutas pretos com pessoas pretas e terapeutas brancos com pessoas pretas. Mas a primeira ideia que me ocorreu é realmente talvez uma postura de curiosidade genuína, de ouvir aquela cultura e aquela vivência como alguém que desconhece. Se conhecer, ótimo, mas se não, ok, a gente não tem que saber as coisas e as vivências que os pacientes têm e tentar exercitar. E é difícil, porque vai estar sendo atravessado por um fenômeno de achar que conhece e já ter um julgamento. Então, esse exercício de tirar isso e abrir para uma escuta curiosa, então me conta o que é. Acho que é um primeiro passo. Aí o restante é mais complexo, eu nem me atrevo. Eu acho que também como branco, e acho que eu concordo com a tua fala, e fiquei pensando assim, também a importância da gente poder se questionar sobre coisas que a gente não conhece e talvez ir estudar, né? Assim, olha, a gente precisa se aproximar de outra cultura, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma paciente italiana e ela tem um sonho, se eu vi uma colega psicanalista falando sobre se o inconsciente era negro ou se tinha cor o inconsciente, e ela disse assim, trouxe um sonho, eu como psicanalista negra, uma paciente branca de ascendência italiana, e ela trouxe um sonho contando do nono andar, e aquilo era recorrente, e aí ela conhecendo que nono, numa ascendência italiana, pode ser avô, né? E aí conseguiu pensar que esta palavra, esse significante, como eu diria Lacan, tem um sentido ali que ela conhecia. Mas se eu, como psiquiatra negro, branco, não conheço, pelo menos eu poder perguntar, mas eu posso estudar, né? E aí assim, tem outras perguntas aqui, por exemplo, que pediram assim, autores de referência, quem vocês citariam para as pessoas poderem estudar mais e se inteirar mais por esses assuntos? Eu acho que para quem tem muito, muito pouco contato, tem um livro que eu voltei para poder até vir para essa conversa, que é este livro aqui, que é muito bom, que é O Racismo e o Negro no Brasil, Questões para a Psicanálise. Ele é ele fala muito sobre muitas coisas que a gente conversou aqui e que eu acho que é um bom ponto para começar, porque ele veio de um encontro que aconteceu em 2012, que se discutiu uma série de avaliações psicanalíticas sobre o racismo, e aí tem todos os trabalhos que derivaram desse encontro, e cada um olha para um ponto, é bem interessante. É um bom para começar, por exemplo, para quem é da área, poder começar os estudos. E é específico sobre o Brasil, que eu acho que é bem importante também. E alguém citou a Virginia Bicudo, né, que foi uma das primeiras psicanalistas do Brasil e que é negra, né, e que a gente também dá uma esquecida, às vezes as pessoas também não se estudam nas formações, e aí alguém lembrou dela aqui, eu achei bacana também. Com certeza. Fundadora da Sociedade Psicanalítica de Brasília, uma das primeiras do Brasil. Isso aí. Deixa eu ver se eu... Tem muitas pessoas assim que andam produzindo bastante, também mais recentemente, como a Thay Yasmin,
Eu posso passar depois o nome completo dela. Ela fez um trabalho muito interessante sobre laço social e a questão da negritude com a psicanálise, pensando a psicanálise. É uma colega muito interessante, tem um pensamento bem aguçado nesse sentido do escutar da clínica, uma experiência importante. Acredito que ela vai lançar um livro daqui a pouco, eu espero, pelo menos, né? Mas eu sei que a dissertação foi defendida no pós-graduação de psicanálise na URGS, né? Provavelmente já deva estar disponível na biblioteca integrada da URGS, assim, acho que é um bom texto cuidadoso que ela faz, assim, que já tem essa coisa bem de agora, assim, bem recente, dessas mutações também que a discussão vem tendo, né? Eu Isso. deixei escrito o nome dela ali. Os trabalhos dela são muito bons. Ela é escritora também. Ela tem alguns livros bastante interessantes, poéticos e perturbadores. Eu tenho questão de leitura que não é psicanalítica, não é psicoterápica, não é de saúde mental, mas é sobre a vivência de um pai preto nos Estados Unidos, um jornalista chamado Ta-Nehisi Coates, e o livro se chama Entre o Mundo e Eu. É uma carta aberta que ele escreveu para o filho dele, quando o filho dele completou 15 anos, acredito, e nos Estados Unidos tinha acontecido o assassinato de um jovem de 14 anos por um policial. E fala sobre o temor que é você ser pai de um jovem e ter o tempo todo medo de que, por conta de quem ele é, não de por conta da pele dele, ele vai ser dizimado, vai ser massacrado, vai ser apagado, né? Então, acredito que isso nos faz pensar e humanizar muito das possibilidades do que está acontecendo aí fora o tempo todo. Uma última, talvez assim, a gente já está bastante avançado na hora, né? E eu vou lançar talvez a última pergunta, e aí a gente vai fazer umas considerações finais de cada um, se vocês quiserem encerrar, falar mais alguma coisa, até falar da experiência, como é que foi para vocês, e a gente poder ir encaminhando para o fim. Eu acho que é uma questão da branquitude que eu achei interessante. Não acho mais. Alguém perguntou se vocês leram o livro do Laurentino sobre a escravidão, que a pessoa ficou impactada, a Andrea, e aí dos livros que vocês recomendam, né, para estudar racismo. Tem bastante coisa aqui, eu perdi da branquitude, gente. Aqui tem uma pergunta interessante. Para o Lucas, se a base científica para afirmar que a aproximação afetiva, amizade, coleguismo, relacionamentos amorosos de pessoas brancas com pessoas negras e o contato com a religião de matriz africana ou capoeira interfere objetivamente em um possível antirracismo por parte dessas pessoas brancas? Interfere, sim, isso para mim não tem dúvida, mas não define. Isso por si só não é definidor de que isso não garante que vai ter uma postura antirracista, porque depende da forma como se relaciona com aquilo, mas abre uma possibilidade. Aí a relação vai estabelecer quais mudanças vão ocorrer, qual disponibilidade tem da pessoa que está, mas se aproximar é sempre válido. Vocês querem fazer uma consideração final, gente? Sim, acho que sim. A pergunta, eu gosto muito da pergunta que você fez e eu acho que vale essa pequena exposição interna, que é como é que a gente se sentiu em estar aqui. Eu posso dizer que é sempre uma sensação um pouco persecutória e ela nunca desliga.
Todas as vezes que você vai estar falando para um ambiente que é eminentemente branco, que você imagina que ele é branco, vem uma sensação persecutória. Eu dividi isso com a Júlia, porque a gente tem muita proximidade. Aí eu falei, Júlia, estou ansioso para aquilo. E a gente foi trocando dividindo essa ansiedade para poder, assim como foi da outra vez. E é sempre, e aí o fenômeno ele tá agindo, porque em teoria, no cenário ideal que a gente esperaria, não havia porquê eu me sentir ameaçado, mas eu me sinto. Uhum. E claro, como diz uma Yalorixá de uma comunidade quilombola que eu respeito muito, há portas que só se abrem pelo lado de dentro. Então, a gente está aqui. Eu acho que é muito válido, apesar dessas sensações, num cenário ideal em que ela não existiria. Que eu não sei se eu acho que eu não vou estar vivo para presenciar, mas espero que possa acontecer, quem sabe um dia. E agradecer, foi muito interessante agradecer o Pedro, a Helena, a Júlia e você também, Leonardo, pela disponibilidade. Eu acho também a gente tem que reconhecer a sua disponibilidade, que não é de hoje, e que é bem isso que você falou, é ir atrás do assunto, é se importar com ele, é estudar ele. E os colegas, eu fico muito feliz de estar dividindo o espaço com eles. Preferia que fosse perto com direito a toque, mas tudo bem. Não é possível, a gente faz online. Eu queria dar um abraço em cada um depois, mas tá bem. Sobreviverei. Sobreviveremos. Talvez sem o abraço até a gente viva mais. Exato. Mas é um prazer dividir espaço aqui com pessoas que eu admiro tanto. Não conhecia a Júlia até agora, mas foi uma baita aula que tive a oportunidade de presenciar aqui pela fala dela. Um prazer compartilhar essa mesa com o Lucas, que é um cara que eu admiro. Deu uma O trancada, Pedro trancou. Helena? Sim, muito obrigada. Obrigada pelo convite e poder partilhar com vocês neste momento, falar um pouco da vida negra, né, e do cotidiano da pessoa negra. Então, obrigada, Leonardo, obrigada, Lucas, a Júlia, não conheço ainda, e obrigada, Pedro. Eu terminaria assim com uma palavra assim que houve a escravidão, houve o racismo, mas acredito que o mundo precisa de mãos unidas assim para lutar contra o racismo, não ainda de dedos assim apontados. Assim. Então precisamos tanto negro, tanto brancos lutar por essa causa, né? Mas o negro principalmente mais se valorizando mais e lutando por essa causa. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite, assim, o Leonardo, mas o Lucas também sempre me traz junto nos percursos, assim, de estar conversando e compartilhando a rede dele comigo e compartilhando nesses lugares, né, o que não é comum e o que é difícil de fazer, e talvez esse seja um ato antirracista, né, compartilhamento das suas redes, tanto pessoas negras como pessoas brancas, né? Esse compartilhamento de espaços, o conhecer o trabalho do outro, né? Porque às vezes fica, mas eu não conheço. Não, então vai conhecer, conhece, ouve falar, toma um café, vai conversar, depois vai se aproximando e vai gerando uma rede múltipla, né? Com diferentes lugares, e isso é um começo, talvez aí, né? A leitura, né? De a gente pensar tanto o processo de trabalho quanto o processo social de luta, assim, como uma coisa de todos, né? Não só de alguns. Então, acho que um pouco isso, assim, compartilhar redes, fazê-las chegarem, né? A gente se conhecer mais. Acho que é isso. Eu agradeço muito pela oportunidade. Obrigada, Helena. Obrigada, Lucas. E obrigado, Pedro, que não está, mas
E nesse sentido, eu sou muito grato por ter te conhecido, Júlia, porque você me ensina muito. Então, e foi de um conversar que veio tanta. E aí eu acho que vale falar que, por exemplo, existem movimentos e junção de pessoas. Em Porto Alegre tem o Adintra, é um coletivo de profissionais de saúde mental, todos pretos e pretas, que está se ampliando para outras áreas que não só psiquiatria e psicologia, e que são, por exemplo, a Yasmin, que é uma psicanalista e pesquisadora, tem trabalhos muito bons sendo feitos, as pessoas estão discutindo a questão cientificamente, trabalham com isso, tem redes, tem uma série de ações, então eu acho que vale essa aproximação, conhecer, perguntar. Eu citei de um outro psicólogo, que é o Kainan, que também trabalha em Porto Alegre com uma série de questões relacionadas a homens negros. Então é saber disso, se aproximar, trocar, e é isso. Pessoal, assim, para a gente encerrar, Aí, mas voltei. né? Vai lá, Pedro. Agradecer a todos, então. Muito obrigado pelo... Não sei até onde vocês me ouviram. Não tem problema. Tem vários agradecimentos e elogios a vocês. Eu acho que é válido também passar. Muitos elogios. Estava maravilhoso, deu para aprender bastante. Tem uma pessoa que quer aceitar o café de vocês, inclusive, né, para a gente continuar esse papo mais caloroso e afetivo. E aí eu fiquei pensando também da PRS, se alguém tiver interesse, se disponibilizar, entrar em contato com algum de vocês, a gente pode fazer a ponte, né? A PRS se colocar à disposição para isso, para a gente ver se leva também mais ações e vai criando essa rede que a Júlia falou também, para não ficar só numa coisa que nem lá no Instagram, que a gente bota uma hashtag ou faz uma live aqui de um dia, isso fica assim, né? A gente poder ter mais ações mais práticas do que só a gente não se questionar, enfim. Então, de novo, agradecer vocês a presença, né? A troca é muito rica, a PRS, ao Flávio, a Andrea, que se disponibilizaram. A gente vai aí fazer essa rede funcionar melhor. Eu acho que os psicanalistas e os psiquiatras poderem pensar essas questões que não são, talvez, da prática da maioria, né, dos brancos, não é como a gente falou, então já serve para estimular. E agradecer e desejar uma boa noite para vocês e eu espero a próxima, né? E quando vocês tiverem algum café, me convidem também, pelo amor de Deus. Quando passar a pandemia, a gente convida. Então tá, obrigado, boa noite a todos e a todas. Um abraço, gente. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite.